Glória a Deus. Pai do Senhor, todos os irmãos. Apóstolo, Saul foi escolhido e Davi foi achado. Nos tempos de hoje ainda existe isso? Claramente. Preste atenção. Calma aí. Você não tem chamado para o altar. Tem o chamado da salvação e talvez para o átrio. Escuta muito bem. Não tem chamado para o altar. Porque os do altar, Deus é que os chamou. Desde o ventre das suas mães. Quando se fala de chamado do altar, são pastores, ou então apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores e doutores. Esses podem ser chamados doutores ou então mestre, professor. Não esses professores aí de teologia. Nem tampouco esses evangelistas aí, que as pessoas, qualquer um vai lá na rua e diz que é evangelista. Todos devem evangelizar, mas nem todos são evangelistas. E nem todos que profetizam são profetas. E as pessoas deveriam entender isso. E nem todos que vão abrir igreja são apóstolos. Agora veja, os 5 ministérios são ministérios do altar. E outros ministérios chamam-se ministérios da igreja. Como? Por que se chama ministério da igreja? Porque é a igreja que levanta. Como levantar obreiros, diáconos, é a mesma coisa. Obreiros e diáconos são chamados servos. Levanta servos, levanta bispos, os anciãos, isso tudo aqui é ministério da igreja. Agora veja, Deus só confirma. Agora veja. E um desses aqui que não tem o ministério do altar, busca seriamente e acha Deus e fica revestido de Deus e inflamado na linguagem dos homens, inflamado com o poder de Deus porque buscou, pagou o preço. Deus não vai lhe usar, vai! E as filas vão se formar para as pessoas virem ouvir ele pregar. As filas vão se formar para ele ministrar curas, para libertar os cativos. O que é que tu achas com esse aqui? Esse foi achado. Ouviste? Então, já expliquei tudo. Ainda hoje também. Mas... Raquel 21, apóstolo, como diferenciar a voz do Espírito Santo da voz da nossa consciência? É muito difícil, mas é possível. Isso tem a ver depois com a intimidade com Deus. Por isso você vê que o povo de Deus chamando Samuel não se enganou e foi atrás do homem. Me chamaste 3 vezes e a quarta, o homem com a experiência que ele tinha, mesmo já perdendo a visão, lhe falou, já sei quem está te chamando. Desta vez, quando ele te chamar, diz, eis-me aqui. Ouviu? E Deus admite isso, ele sabe que nós crescemos, somos como menino. Por isso ele zela conosco na nossa estrutura. Por isso ele diz que ele conhece a nossa estrutura. Mas ele não admite que a gente continue sempre meninos. Ele quer que a gente comece meninos e vai nos instruir para crescer. Agora, quando você mais íntimo estiveres com Deus, e a intimidade se busca. Intimidade, ele não vai oferecer a intimidade. A intimidade está mais próximo de Deus. E para estar mais próximo tem que caminhar. E caminhar é orar e jejuar. E andar na justiça, claro. Agora veja, quanto mais próximo você está, você vai conhecer a voz dele, porque é teu amigo. Aí você poderá conseguir discernir quem é que está a falar contigo. Mas quando nós ainda estamos longe, como meninos, mesmo sendo filhos de Deus, teremos sempre isso aí. Teremos problema de conseguir saber discernir quem é que está a falar. E por isso vamos cometer erros, e o povo de Deus admite isso, erros, e depois vamos reparar os erros, e avançamos, caímos, levantamos, e avançamos, até alcançar a perfeição. Por isso Paulo exigiu a igreja para buscar, para conhecer Cristo não somente na largura, mas também no comprimento. Não somente no comprimento, mas também nas alturas. Não somente nas alturas, mas também nas profundidades. Ouviu? E Paulo disse que os meninos não estão experimentados pela palavra da verdade, porque eles tomam leite. Somente os adultos, os mais velhos, é que podem receber a palavra da verdade, porque eles têm os seus sentidos não entupidos, mas abertos. Ouviu? E Deus raramente também fala com os meninos. Vai falar com o menino como? Vai chamar Deus de diabo. Fala, está amarrado o diabo. Vai correr e dizer, não é Deus que me mandou. E ele pode dizer, é Deus. Agora, essa confusão pode existir, mas avança. Mais tarde, você vai entrar na perfeição. E a perfeição vai te levar você a conhecer a voz do teu amigo, do teu amado. Não vais aceitar os mentirosos, a voz do diabo,
ou a tua voz. Não. Por isso a Bíblia diz que mulher virtuosa, ele conhece a voz do seu marido na porta, ou pela porta. Quando o seu marido vai para passar algumas horas com os anciãos da aldeia ou da cidade, na hora quando ele voltar aquela madrugada, na minha terra chama-se quando ele for sunguilar, né? Sunguilar aquele quando os mais velhos estão na roda a conversarem e tal, até as altas horas, e cada um depois vai para a casa dele. Quando ele vir bater a porta, e ele vai perguntar quem? Ele fala, sou eu. Ele conhece a voz do seu marido, não vai abrir o ladrão. O ladrão pode tentar imitar a voz do marido e falar, você não é o meu marido, não vai abrir a porta. Assim, nós somos também essa mulher, a igreja, a noiva. Mas quando nós estamos mais próximos, então saberemos distinguir a voz do diabo. Quando falo diabo, pode ser um bruxo, um demônio. A nossa voz e a voz do nosso amado. Então ora. Quando mais orar, os teus sentidos vão se abrir. Jejuar também, claro. Mas... Arnaldo Coça, apóstolo. Quando Deus tomou Elias ao céu, em meio ao redemoinho, foi de corpo físico? Com certeza. Mas como o sangue e a carne não podem entrar no céu, foi transformado. A mesma coisa que vai acontecer com quem, Arnaldo Coça? Viu com a igreja? É mesmo assim. Você está pensando que os arrebatados vão morrer para lhes arrebatar? Ou o corpo dele vai cair no chão? Não. Os arrebatados vão entrar com seus corpos. Mas quando estiverem já no espaço, antes de chegarem no céu, serão transformados. Transformado o quê? Em um corpo espiritual e glorioso, que não há doença, já sem sangue, uma carne já espiritual, transformada, o mesmo corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou você pensa que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele tomou um outro corpo. O mesmo corpo que ele deixou na campa. Só que foi transformado. Já em um corpo glorioso. Já em um corpo celestial. Então Elias entrou com seu corpo que foi transformado em celestial. Paulo disse, um é o corpo dos celestiais e outro é dos terrestres. Ouviste? Assim como nós carregamos o terrestre, amanhã vamos carregar o celestial. Mas... Franquíssima, Falcão. Apóstolo, fala sobre a Santa Ceia, que as igrejas fazem do pão e o vinho. Se o senhor faz aí Santa Ceia na tua igreja. Presta bem atenção. Não fala que as igrejas, claro, as igrejas que estão a fazer. Isso é uma ordenança de Deus, é um mandamento de Deus. Não estou a dizer que é um mandamento para a salvação, para a lembrança. Glória a Jesus. Jesus, na última noite, a chamada a ceia, a última ceia, ele falou isso. E ele entregou o pão e o vinho. Ele disse que o corpo dele era aquele pão, representava o pão, e o vinho representava o seu sangue, que seria derramado, maltratado lá na cruz. E ele aconselhou os discípulos para fazerem sempre isso, em sua memória. Ele disse assim, fazei isto em memória de mim, ouviu? Memória. Essa memória significa que quer dizer, para a lembrança da morte do nosso Senhor Jesus. Ao fazermos isso, é para nos lembrarmos que o corpo de Jesus foi dilacerado na cruz. O seu sangue foi derramado para a nossa redenção. Memória. Glória a Jesus. Memória. Fazei isto em memória de mim. E a igreja primitiva fez isso. E nós temos que fazer. Paulo foi mais espiritual do que esses pregadores hoje estão a dizer que não precisa fazer Santa Ceia. Paulo foi mais espiritual. E Paulo, quando ele se converteu, encontrou já uma igreja dos apóstolos. Ainda os apóstolos estavam vivos. Aliás, ele esteve com eles. E ele aprendeu com eles. Ou começou a ser imitador de Jesus, o que ele mandou fazer. E o mesmo Paulo, quando ele aconselha a igreja de Corinto, que estava a participar da ceia de uma maneira indigna, errada, e ele até lhes disse, vocês vão ficar doentes, para não falar daqueles que vão morrer ou já morreram. Muitos estão doentes por causa de fazerem brincadeira, porque a igreja de Corinto andava na carnalidade e fazia da ceia como uma oportunidade de fazer demonstração de poder financeiro. Os que tinham o dinheiro traziam bifes, traziam, já faziam tipo uma festa carnal, traziam comida, traziam, se embebedavam.
E Paulo disse, quem tem fome, come na casa dele. Vocês estão fazendo, você está a envergonhar os que não têm. Quem vos disse que a ceia é assim? E ele especifica, mas antes disse assim, o que eu recebi do Senhor, isto eu vos entreguei. Quer dizer que ele recebeu do Senhor a respeito da Santa Ceia, ou da ceia do Senhor, e passou à igreja, o que eu recebi? E ele disse, na noite que ele se entregava voluntariamente para ir morrer, tomou pão e não sei o que, tomou vinho, você conhece esse versículo, e deu graças e lhes deu, papapá. Ele disse, eu recebi e eu vos entreguei. E ele mostra que as pessoas, antes de participarem da ceia, devem fazer exame da sua consciência e ver se estão em condições ou não. E Paulo disse, aqueles que participarem da ceia, em pecado, de uma maneira indigna, vão trazer condenação a si mesmo. Ouviste? Então, é isso aí. Agora, vou te explicar. A ceia não te salva. O batismo não te salva. Estou falando batismo nas águas. Quer o batismo nas águas, quer a Santa Ceia, não salva ninguém. Mas sim, os salvos é que devem participar dessas duas cerimônias simbólicas. Quer o batismo como a ceia, ao simbolismo. O batismo é o simbolismo da nossa morte e ressurreição. E a ceia é o simbolismo da morte de Jesus Cristo por nós relembrado. Entendeste? Quer dizer que isso é para os filhos de Deus. Quem não está salvo ao participar da ceia, não pensa que vai ser salvo. E quem não está salvo para ser batizado, não pensa que já foi salvo. Como assim? Sim, porque o batismo é para quem? Que é aquele que crê. Filipe disse, se você crer de todo o coração, eu vou te batizar. De todo o coração, o homem se crê já está salvo. Se com teu coração confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e, aliás, creres que Jesus Cristo restou dos mortos, e que com a tua boca confessares isto, você já está salvo. Ouvistes com o coração. Agora, participar da ceia, na carne, em pecado, não conhecer a Deus, não vale a pena. Paulo disse, isso traz problemas. É melhor ficar de fora. Agora, os crentes, ao participar da ceia, somente lembrança. Não vai acrescentar nada no cristão. Lembrança por lembrança. Eu vejo aí Santa Ceia da prosperidade. Santa Ceia não sei de quê. Santa Ceia da felicidade. Mentira de Satanás. Uma lembrança e acabou. Estamos a nos lembrar dos sofrimentos de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Não porque Santa Ceia da prosperidade, Santa Ceia da lembrança, da felicidade, Santa Ceia não sei o que. Não tem disso aqui. É só ceia, acabou. Lembrança. Mas Apóstolo, como se tornar um crente imbatível, firme na rocha? oh, aleluia. Só já o nome crente significa aquele que crê. Mas tem muitos falsos crentes. E querem ser imbatíveis. É impossível. Tem muitos falsos crentes e querem estar firmados na rocha. Para estar firmado, quando você fala imbatível, é a mesma coisa, firmados na rocha. Sim. Crentes fortes no Espírito. Para você ser imbatível, tem que ser um crente. Se é crente, o fato de ser crente, você não é imbatível. Agora, depois de você ser crente, ou então novo nascido, filho de Deus, agora você tem que buscar as fortalezas. No demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na sua força. Revesti-vos de toda a armadura. Viu? Isso aqui, Paulo não estava a falar aos ímpios, aos irmãos, na fé, aos filhos de Deus, para se fortalecerem no Senhor. Como se fortalecer? Buscar a face do Senhor. Buscar em quê? Em oração, jejum, sacrificar a carne, o corpo. Apresenteis a Deus o vosso corpo como sacrifício. Sim. Acordar de madrugada para estar com Deus, aleluia, em oração. Amar a palavra de Deus acima de tudo. Meditar nas Sagradas Escrituras noite e dia. Isso vai te fazer você tornar uma árvore plantada junto do ribeiro e que as suas folhas não cairão em qualquer estação e dará frutos na estação própria. O homem sensato, a casa dele vai cair. O homem imbatível sabe que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouvir e praticar. E essa prática entra também o sacrifício. Porque é a palavra de Deus. Quando nós estamos a orar, estamos a praticar a palavra. Mas não adianta fazer isso e andar na carnalidade. Você já é uma casa rota. Orar, jejuar para os filhos de Deus.
Por isso Jesus disse, vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas. Uma dessas coisas é a queda, concupiscência, sedução da riqueza, os prazeres. Sim, todo esse mal que vai atacar a humanidade, em especial a igreja. E ele disse, quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé, e ele disse, para que vocês possam estar em pé diante do Filho do Homem. Orar, vigiar, em todo o tempo. Mas, apóstolo, o que fazer quando eu souber que o meu líder está em pecado? Teu líder está em pecado. Presta bem atenção, eu vou te falar. Como as pessoas estão se enganando na terra. Eu falei isso ontem. Quando eu era obreiro da igreja onde eu saí, olha o que eu respondia às pessoas. E vinha alguém me dizer, o fulano caiu. E eu lhe perguntava, quando é que ele esteve de pé para cair? E eles ficavam chateados comigo. Mas você também, você é orgulhoso, você e tal, você sabe mais, você não é nada. Eu disse, não, vamos. E eram amigos. Vamos lá. Só cai quem esteve de pé. Quem esteve de pé é que vai cair. Quem anda caído, não caiu, já anda caído. E muitos desses vossos líderes que vocês estavam a falar que caíram, não caíram nunca caíram. Nunca estiveram de pé. Andam caídos. Um líder caído, ou que anda caído, o termo certo é esse, desde a sua nascença sempre esteve caído. Quem são esses? São pessoas que nunca conheceram a Deus. Nem todos, há uns que conheceram depois que caíram. Vou falar o primeiro grupo. Se está nessa condição o teu líder, nem deve ser teu líder, porque ele é mercenário. Ouviste? Mercenário. Os pecados dele somente se revelaram, porque a palavra de Deus diz assim, que não oculto que não será revelado, o pecado de muitos vai se manifestar mais tarde. E quando Deus faz isso, é para alertar aquelas ovelhas aí da matança, cujos seus donos estão os matando sem piedade, para fugirem. Ontem eu recebi um rapaz, um pastor, olha o que ele me falou. Eu sou pastor, não se preocupa, tá? Não estou a expor você para ajudar os outros. Eu sou pastor. E ele perguntou, qual é a tua igreja? Falou o nome da igreja, não vou falar o nome aqui. Igreja X. Ah, ok. E depois, possivelmente o líder dele me ouviu a pregar em 2012. Volte que clama na rádio, volte que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. Foi dar o ministério dele, quase com esse nome. Ouviu? Aí depois ele disse que o pastor se prostituiu, criou escândalo lá na igreja, fugiu. E ficamos dois de nós. Eu fiquei com a igreja, mas o outro me combateu e outras pessoas, eu também fugi. E eu lhe falei, vocês cometem um erro muito grande. Vocês vão abrir igreja, vocês seguem homens, você está pensando que ele caiu agora? Ele anda caído, nunca se levantou. São pessoas que entraram no evangelho com o propósito somente de ter fama, ter dinheiro, o desemprego aperta, e quero fazer alguma coisa, e pronto, e vai, Deus está me mandar, sonhou que estava a pregar, foi abrir igreja. O vosso erro é esse que vocês cometem. E depois de vocês verem, parece que você violou criança, e não sei o que ele me falou, já esqueci também, mas é um escândalo que ele até teve que fugir. E você ainda ficaste para manter aquela igreja. Você está pensando em aquela igreja? Aquilo é uma sinagoga de Satanás que ele abriu. Ah, me combateram. Eu disse, fizeste bem, agora estou em casa. Eu disse, não é igreja aquilo. Então você não pode permanecer. Não faz profeta porque os seus pecados se revelaram. E vocês estão aí dizer, vamos orar. Vamos. Olha só, vou te falar uma coisa. Quando eu saí da IURD, as pessoas mais no meu círculo, obreiros, se perceberam que eu fui abrir igreja, começaram a escarnecer, zombaram. O meu amigo, ele me falou, só vou dar crédito em você depois de 10 anos. Não vou criticar, não vou falar nada. Depois de 10 anos, eu vou vir te abraçar, se você continuar de pé. Eu falei, daqui a pouco, já estou 16 anos, ele já está desaparecido. Estou ali procurar para ele falar, já tenho 17 anos, esse é o 17º. É mesmo assim, né? 17º ano. Ele falou com 10. Está calado. Devia me ligar já. Agora veja.
Muita gente, ou tinha lá uma irmã que queria vir conosco. Nós fazíamos evangelização, íamos no hospital, eu era o obreiro, e ela era candidata e um jovem. Íamos orar nos hospitais, e ele tinha uma referência muito boa em mim. E ele viu também a corrupção na igreja. E ele alertou as pessoas, vou seguir o obreiro, Marcelino. A igreja não está boa. Olha o que as pessoas lhe falaram. Não faça isso. Nós vamos orar e vamos mudar a situação. E a notícia me chegou até mim. A fulana queria sair, mas lhe falaram, nós vamos mudar a situação. Porque é aquela fé. O homem muda o lugar. Você não muda o lugar nenhum. O homem, se é Deus que ele levantou, quem lhe deu a visão é Deus. Se é Deus que lhe mandou. A visão, Deus é que dá para o homem. E aquele homem acabou. Por isso não há democracia na igreja. Vocês querem implementar na igreja? Estou a ver igreja com democracia, votação como na metodista. Ai, vai se votar o líder. O quê? Líder votado? Olha só, foram imitar a democracia americana na igreja. Alguém vai dizer, então, isso é ditadura. E quem te disse que há democracia na igreja? Deus só substituiu matando a pessoa, se você não sabia. Nem ele próprio faz isso. Josué substituiu depois que ele matou Moisés. Davi, enquanto Saul não morreu, ele continuou fugindo, gritando nos montes. No dia que Davi morreu, Saul morreu, Deus levou Davi e começou a reinar. Por quê? Está pensando que Deus deu de confusão? E se aquele que ele vocacionou caiu, caiu mesmo. E todo o reino. Você não está vendo em Israel quando o rei caía, a nação sofria? Um só homem, pronto, eu queria dizer isso aqui. Um só homem se desviou, mas como ele era o rei, ele era o governo, ele era a autoridade máxima, toda a nação era levada à corrupção. Infelizmente. Por quê? Então esse pastor que você estava a falar, que o meu pastor, qual que eu faço com o meu pastor caído? Esse teu pastor não é caído. Anda caído, não caiu. Não caiu para mais ou menos vocês fazerem alguma coisa. Então o que estava de pé caiu. A Bíblia diz para você, glória a Jesus Cristo, aleluia, ajudar a interceder. Cuidado com a calúnia, pode ser que é mentira. Não pode difamar, não pode levantar e dizer o fulano, eu vi, isso é mentira. Mas cuidado que eles usam também esse versículo bíblico para maniatar as pessoas e dizer, não quero julgar. Não julga. Olha o que o Eliseu fala. O Eliseu anda aflito a dizer, esse homem só fala de mim. Também não consegue falar de mim. Fala! O Eliseu foi afrontado várias vezes por pessoas que estiveram lá no ministério dele. A dizer, você está criando muito escândalo, você está se prostituindo, você está a estragar a igreja. Eles achavam que estava a estragar a igreja. Estragar a igreja? Que ele nunca foi igreja. Olha o que ele respondia a essas pessoas. Deixa mesmo eu carregar a minha cruz. Deus me entregou ela, eu mesmo que vou me arrebentar, se sou mesmo eu mesmo gay. Não vale a pena. Quem vai me julgar é Deus. Quem és tu que julga o servo alheio? Eles falam assim. E as pessoas ficam com medo. Não julgue. Sai dali. Você vai ficar ao lado do que de um falso profeta dizer, e muitos vão orar para Deus levanta o nosso pastor. O quê? Nunca esteve de pé. Nunca. Deus. Mas, o quê? Considerar que serigrafia. Apóstolo, crente é admissível comer caracol? Como se purificar após tocar coisas impuras? Exemplo, cadáveres dos nossos entes queridos, quando morrem. O pecado de comer muito, encher a barriga, diminui a unção? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Não existe imundícia em tocar em coisas hoje. Saiba disso. Isso foi na lei. Tocar no cadáver, o homem fica imundo. Você tem mulher? Então você anda todos os meses, você está ficando imundo, irmão. Quando a sua mulher vem na regra, a cama dele, se você tocar lá, ficaste imundo. Na lei. Aonde ele sentou, se você sentar lá, ficaste imundo. E não somente. Não é só tua mulher, qualquer um.
Onde o leproso tocou, se você tocar onde um cadáver caiu, se você pisar lá, você ficou imundo. Você tocar no cadáver homem, até animal. Não estou falando animal que você matou para comer. O animal que você encontrou morto. Todo que ele tocava tinha que se purificar. Isso é da lei. Você esquece isso aí, porque como que devo fazer para se purificar quando tocamos nas coisas imundas? Não há pecado em tocar as coisas que você chama imunda, que foram chamadas imundas. Hoje não há imundícia nessas coisas. Tudo foi purificado pelo sangue de Jesus. Caracol pode se comer. Agora, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há comidas que você não pode comer porque mata. Então aquilo que mata, não sei se o caracol, eu creio que caracol os chineses comem. E não deve nem julgar os chineses que comem caracol. Então, ouviu? Se o outro está a comer e não lhe faz mal, você também pode comer. Agora, você não é obrigado a comer, nem tudo que ele disse convém a você. Mas agora, não julga aquele que come, porque não tem pecado nisso. Glória a Jesus. Ouviu? Pode comer tudo. Falou Jesus, tudo que vos colocarem na mesa, comei. Jesus, que estava debaixo da lei, ou então, debaixo não, numa nação da lei, que nasceu dentro da lei. Ele não estava debaixo, mas dentro da lei. Termo certo esse. Agora está a falar aos seus discípulos, tudo que vos meterem na mesa, vocês podem comer. Agora, vinha tudo com peixe sem barbatana, com caracol. Ele está dizendo, não pergunte. Paulo agora especifica muito bem o espírito em Paulo. Não pergunte por causa da consciência. E Paulo disse que todas as comidas foram purificadas no Calvário. Pois nada é puro para os impuros. Todas as comidas estão impuras para o impuro. Não a comida que faz impuro ele já é impuro. A comida limpa não vai lhe fazer puro. Mas o limpo, tudo é limpo para ele. Até aquilo que o Adventista diz que é imundo, para o limpo é puro. Aleluia. Ouviste? Agora, qual é a outra pergunta? Fez 3 na mesma pergunta. Muito diminui a unção. Ai, Jesus, diminuir a unção. Glutonaria é pecado. Não fala em diminuir a unção, mata. O pecado pode ser pequeno. Vai matar se não for perdoado. E para ser perdoado tem que haver arrependimento. Ouviste? A glutonaria é obra da carne. Quando se fala obra da carne, significa pecado. Obras do pecado. Bebedice, glutonaria, são obras da carne. Você não fala da unção. Qual unção? É morte. Unção. Está se referindo só da unção? É morte. Por isso temos que vigiar e andar no Espírito. E assim não vamos sofrer as concupiscências da carne. Eu não estou a dizer que essa pessoa vai morrer espiritualmente já. Mas tem que se arrepender para viver. Porque todo pecado é iniquidade. E toda iniquidade é pecado. Porque se você não se arrepender com a glutonaria, depois você vai cometer outros pecados. Um pecado vai chamar outro pecado, como disse Davi. Um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco não é só glutonaria, é bebedice, é adultério, é fornicação, é idolatria, tudo cercando o homem. Pois Paulo fala disso. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Um pouco de pecado vai contaminar todo o corpo. Mas Tânia Fernandes. Pai Marcelino, quando chegar o avivamento na sua plenitude, depois destes 10 anos, os filhos de Deus, quando pregarem o evangelho do reino, serão perseguidos mortalmente a nível mundial? Olha, a perseguição da igreja está bem reservada. Bem reservada. Pode registrar isso. Essa igreja não vai ser perseguida agora. Essa dispensação. Vai ser perseguida na grande tribulação. Como a perseguição é a prova da morte para a igreja, então a igreja não vai passar nem 2 provas da morte. Já está lá bem preparada. Como vos enganaram que a igreja não vai ser perseguida? Já está lá a prova da morte. Por isso a igreja vai sair do avivamento para entrar na perseguição. No período que se chama grande tribulação. Ouvis? É incrível. Daniel disse que aqueles que há muito ensinavam a justiça, pregavam a justiça, vão ser mortos. São pregadores que vão sair na graça, conhecidos,
que operaram milagre, que arrastaram multidões para Jesus, muitos deles vão ser assassinados por anticristo. Ouviste? São essas estrelas que ele joga no chão e pisa eles, com a permissão de Deus. Ouviste? Mas Arnaldo Cossa. Apóstolo, como é que um remédio pode nos curar de uma doença, sendo que as doenças são causadas por espíritos maus? olha, a graça e a misericórdia de Deus faz que você está pensando que Deus não trabalha. Deus trabalha, como ele disse, o solo dele sai, o sol, até para os ímpios. Se Deus não colocasse a mão aqui, o mundo todo ia desaparecer. Então, Deus está no controle e vai ajudando as pessoas. E outros vão morrendo, e os mesmos que morreram hoje foram ajudados um dia, para que ninguém ache que é injustiça. O mesmo que morreu hoje um dia foi curado. Então, por isso você vê que as enfermidades são curadas, porque quando se fala espírito de enfermidade, o espírito de enfermidade, ele ataca o corpo e o corpo fica doente. Então é possível que um medicamento cure o espírito de enfermidade, porque Deus está presente no controle para curar. Mas tem vezes que as doenças não são curadas pelo medicamento. Tem que expulsar o demônio. Uma coisa é um demônio, outra coisa é espírito de enfermidade. Quando você ouve falar espírito de enfermidade, são vírus espirituais. São mais ou menos micróbios espirituais. Esse micróbio espiritual é que vai infectar o vírus material e fica remitente para matar a pessoa. Mas como Deus tem poder, aleluia, até para a morte, então vai dando oportunidade às pessoas para não morrerem. Tânia Fernandes. Pai Marcelino, quando o apóstolo ora, sai do corpo no espírito e luta com Satanás e os demais demônios? E assim, olha o que acontece. Todo homem, você também é assim. Quando você está a orar, se você não sabia, quando você está em jejum, quando você está a orar, o teu espírito, não a tua alma, o teu espírito sai de você e vagueia no mundo espiritual, em batalha, com a espada na mão. Por isso, pessoas são libertas, mas você não sabe. Porque as coisas que acontecem no nosso espírito, nem lembrança fica. Tem vezes sonhamos, por isso possivelmente você sonha com a espada na mão. Quando você está a sonhar com a espada na mão, a lutar com homens, aquilo não é um sonho. Você que é crente, você que é filho de Deus, você que tem o Espírito do Senhor, você é um guerreiro, é o teu espírito que está a batalhar com os poderes das trevas, com os bruxos, com os demônios, com os anjos caídos. Vai dependendo da tua dimensão que você se encontra no reino. Ouvisses? Isso acontece quando você ora. Aleluia. Glória a Jesus. Quando você está em oração, o termo certo é esse. Mas Cleide Brito. Apóstolo, alguma trombeta já foi tocada ou algum selo já foi aberto? nenhuma trombeta foi tocada. É ignorância dos homens de pensar que as trombetas foram tocadas. As trombetas é o juízo de Deus na grande tribulação. Ainda não começou a grande tribulação. Tem muitos ministros brasileiros aí emocionados, fracos, covardes, tolos, estão a dizer: começou a grande tribulação. Eles seguem os movimentos. Foi sempre assim. Já vos falei outro dia. Quando começaram os rumores da Segunda Guerra, Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, Lena White, a fundadora do Sétimo Dia, proclamaram o fim do mundo. Porque eles ouviram as notícias. E esses aqui também estão a fazer a mesma coisa. Por causa da agitação que o mundo, o coronavírus, houve uma mutação, está a dizer, começou a grande tribulação. As trombetas vão tocar. Glória a Jesus Cristo. Vão tocar na grande tribulação. Por isso, cada trombeta vai representar um juízo, uma praga, uma destruição da terra. Continua. Arnaldo Costa. Apóstolo, por favor, fala da sabedoria que está nesta expressão: eu sou o alfa e o ômega. A palavra alfa significa primeiro e ômega o último. Isso aqui é alfabeto grego. Alfa é a primeira letra e ômega, sabe o que eu entendo tudo? É a última letra. Jesus estava a dizer que eu sou o princípio e o fim.
o princípio da criação e o fim de todas as coisas. Aleluia. Glória a Jesus. A ressurreição e a vida. E o primogênito dentre os mortos. Significa que tudo começou nele. Quando Deus criou o universo, a humanidade, a terra, criou-as olhando para o seu filho. Se você não sabia. Aleluia. Quando Deus criou em Adão, já existia o segundo Adão. Ele aparece como um segundo, como homem, mas ele já existia. Por isso, já ele tinha sido escolhido antes que Adão existisse, para que viesse, aleluia, morrer pelo Adão e seus filhos. Ele foi escolhido não entre os anjos, não, no meio da divindade. Divindade é Deus. Glória a Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito. E a divindade escolheu o segundo, o Filho, ou então o Verbo, para que um dia se encarnasse para salvar a semente humana. Viu? Por isso ele disse que ele é o primeiro. E ele é o último. Apareceu o último Adão para salvar Adão e seus filhos. É o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Essa palavra significa o princípio de toda a criação é Ele. E o fim também está nele. Tudo está centralizado em Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo já era. Isso que ele falou, antes que Abraão existisse, eu já era. Glória a Jesus. Aparece como o segundo Adão, mas não veio depois de Adão. Já era antes que Adão viesse. Mas por causa da paixão da morte, para vir salvar Adão e os seus filhos, então se fez segundo. Por isso a Bíblia diz que o primeiro Adão foi ou é alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ouviste? Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Mas, A Leone Neto, apóstolo, hoje a irmã renunciou aos colãs, hoje no culto, a irmã disse que renunciou aos colãs e roupas apertadas. Quero saber sobre os homens, como devemos nos vestir e o que não devemos vestir. presta bem atenção, quer homens como mulheres devem se vestir com trato santo. O que é isso? Santidade. Roupa que não escandaliza, roupa que não mostra nudez, roupa que cobre o teu corpo. Ouviu, o homem? Se você veste para mostrar a tua nudez, não há santidade nisso, assim como as mulheres também, mas principalmente as mulheres, porque é o corpo das mulheres que é cobiçado e não o corpo dos homens. Bom, nessa geração até estou a ver mulheres a seduzir, a cobiçar o corpo daqueles que passaram nos manguitos e tem peito, e as mulheres dizem, xê, mas não é, isso é tudo mentira. O normal é os homens cobiçarem o corpo das mulheres. Por isso as mulheres, há mais exigência a respeito disso. Não que os homens devem andar nus, não, mas sim devem se vestir com pudor. Essa palavra foi dita às mulheres, mas também para os homens. Os homens também devem se vestir com pudor. Pudor significa esconder as vergonhas. As tuas vergonhas devem esconder. Vestir com trato santo, com pudor. Sim, é isso aí. Não existe modelo. Não tem que dar aqui o modelo, não. Tem que meter batas, como aquele pastor aí, o brasileiro. Aí porque subiu no monte, ele mostraram o modelo. Tem que meter batas, porque as batas... Zelo sim, mas sem entendimento é morte certa. É tudo mentira. Para Deus dar um modelo, porque tem que meter batas. Essas são as roupas, aleluia, do céu. Não existe roupa do céu. O que existe é roupas que guardam, aleluia, a nudez das mulheres como dos homens. Vestir santo é vestir com pudor, com pudor, com pudor, como se vestiam as mulheres santas que faziam a profissão da fé. É isso aí. Glória a Jesus. Deve guardar o teu corpo. Não deve colocar roupas apertadas que escandalizam. Viu? Os homens não podem meter roupas escandalosas. Roupas dos delinquentes. Glória a Jesus Cristo. Lídio Mary, apóstolo, por que Satanás não é logo eliminado? Temos que sofrer mais 1000 anos?
Satanás não é eliminado por causa de você. Entendeu? Deus quer um povo no céu. E o seu propósito vai se cumprir. E o povo não vai entrar no céu se não for provado. Se aquele que era perfeito foi provado, e você, que nasceu na imperfeição, como Davi disse, minha mãe me concebeu no pecado. Se aquele que não conheceu o pecado, Deus lhe colocou na prova e foi tentado. Se o Filho de Deus que não conheceu o pecado, Deus o tentou, e você, que nasceu de Adão? Jesus não nasceu de Adão, mas ainda se foi tentado. Então Satanás está lá para provar os seres humanos, vocês não sabiam. Por isso aquele que passar na prova, está aprovado para ir viver no céu. Por isso você vê, por que Satanás vai ser solto no final do milênio? Para vir provar aquele povo, porque no milênio os homens viverão naturalmente. Não estou a falar os ressurreitos e os arrebatados, que já deixaram esses corpos e receberam o corpo celestial. Não, esses aqui já não fazem filho, não casam. Glória a Jesus, serão como anjos. Ok, mas as multidões que ainda viverem na terra, que não foram exterminados na matança da grande tribulação, olha Deus misericordioso, que sobraram. O que vai acontecer? Eles vão continuar a viver com suas casas, com seus reis, não mais reis diabólicos, mas Jesus é que vai estabelecer os reis. Então esses todos, muitos deles não saíram da grande tribulação. E mesmo assim na grande tribulação reprovaram, porque não receberam azeite no tempo da graça. Resistiram, não receberam a marca, mas porém, quando a verdade soava, eles estavam na vaidade. Quando a verdade era pregada, eles estavam na verdade. Aí vão se dar conta, para aqui, a única maneira de se salvar é não receber a marca. Cuidado. Ok, agora veja. Eles vão gerar filhos. Necessariamente, Satã terá que ser solto para vir lhes provar. Por isso, a primeira prova, a maioria deles caem na tentação. E criam outra vez rebelião. Os exércitos, e marcham para o arraial dos santos, que é Jerusalém terrena, para ir atacar Jesus. E todos morrerão. Pelo fogo vai cair do céu. Por isso Satanás ainda não foi destruído. Ouviste? Mas Alberto José, apóstolo, o que significa Marcos 49, que diz, porque cada um será salgado com fogo. Cada sacrifício será salgado com sal. E cada homem será salgado com fogo. É incrível. É muita profundidade aqui. Jesus estava querendo dizer, preste atenção, toda vez que você quer interpretar uma passagem bíblica, vai na lei. Cada sacrifício salgado com fogo. Nós hoje não fizemos sacrifícios físicos, de animal, pronto. Vamos na lei. Fizemos os físicos do nosso corpo. Fora do nosso corpo não precisamos. Vamos na lei. Quando as pessoas apresentavam um sacrifício para Deus, a lei dizia que tinham que trazer sal à parte. Ouviste? E esse sal era para colocar no sacrifício. Tinha sacrifícios pacíficos, se você não sabe, e não os holocaustos para o pecado. Aqueles aqui ninguém comia aquele sacrifício. O homem metia a mão no animal do pecado. Aquele animal era queimado, um holocausto, porque o pecado é um animal imundo. O pecado do homem saiu, o homem entrou no animal, não poderia ser comido. Mas aquelas ofertas, os dízimos, os sacrifícios pacíficos, votos voluntários que as pessoas fizeram, glória a Deus, todos esses aqui, esses animais eram comidos mesmo lá. As caldeiras estavam lá, as panelas acesas, e se metia sal no sacrifício. Ouviu? Agora Jesus tira esse relato da lei e diz assim, cada sacrifício será salgado com sal. Aleluia. Vós sois o sal da terra. E quando o sacrifício era salgado, tinha um gosto. Ai, que comida gostosa. Lá nos átrios do Senhor. Ouvis? Agora veja. Esse sacrifício de animais terminaram. Agora o sacrifício do nosso corpo. Que significa que cada sacrifício que você faz para Deus terá uma recompensa.
uma bênção, é o sal, sabor, recompensa. E Jesus disse, através do seu discípulo Paulo, vossa obra do Senhor tem uma recompensa. E o povo de Deus fala na lei, eu nunca falei em lugar algum da terra que vocês me buscassem em vão. Aleluia. Sim. E todo homem será salgado com fogo. Se você buscar a Deus, você vai ser salgado com fogo, para ser um homem fogo na terra. Se você buscar, o fogo vai te encher. Oh, isso que Davi pedia. Minha alma tem sede de ti, ó Deus. Minha carne te deseja em uma terra seca e cansada, ó Deus, para ver a sua glória e a sua fortaleza. Duas coisas. Fogo, presença de Deus. Quando Salomão apresentou-se, quando estou a fazer isso, alguém já está a dizer, olha o satanista, olha, está a fazer assim. Vocês estão a procurar satanista pelos sinais. Infelizmente, geração dos inocentes. Inocentes até não, dos insensatos. Presta bem atenção. Sou obrigado até de nunca, para você não entrar em contrição. Presta bem atenção. Quando Salomão apresentou o sacrifício, os sacerdotes apresentaram o sacrifício no dia da inauguração do templo, alguma coisa aconteceu. Desceu primeiro o fogo e depois a glória. A Bíblia diz que a casa do Senhor ficou cheia da presença do Senhor. Uma fumaça encheu a casa do Senhor, que os sacerdotes fugiram. Isso aqui, presença de Deus é a sua glória. O fogo de Deus é o seu poder. Ouvistes? Deus abençoe você. Glória a Deus. Carolina Canesse. Apóstolo, o que está por vir neste ano? Muita catástrofe, muita morte. Esse ano é pior do que o ano passado. Mas eu vos falei, volto a falar. A cada ano a intensidade do juízo de Deus vai aumentar. Vamos lá no Egito. Controla nas catástrofes que caíram sobre o faraó e o seu povo. As piores foram as primeiras ou as últimas? Controla que havia um crescimento. Olha a primeira praga. As águas tornaram em sangue. Ninguém sentiu isso. Houve uma pequena preocupação. A Bíblia diz que cavaram a terra e acharam águas boas. E eles disseram, encontramos água. E não somente os magos fizeram o mesmo. As águas que eles encheram no tanque e cavaram, também virou sangue. Todos aplaudiram. Ouviste? Que seguiu depois de outra praga. Que seguiu outra. E vai subindo. E vai subindo. E vai subindo. Veja a 10ª praga. A 10ª praga é a mais terrível de todas. Até então Deus não tocou nos homens. Só tocava na economia. Não é isso que está acontecendo? Não é que os homens estão a ser tocados. Mas esse coronavírus que você está vendo, se vocês não deram conta ainda, a intenção é destruir as economias. Quer morrer pessoas? Segundo os dados, você que sabe mais melhor do que eu, possivelmente, mais de 2 milhões no mundo inteiro morrer. Será? Pode ser mais ou menos, não sei. Ok. Mas a maior ofensiva de Satanás, com a permissão de Deus, é tocar as economias. E já foram tocadas. Você vê na primeira pandemia, no primeiro ano, as economias estremeceram, racharam, ficaram com rachadura. Agora imagine esse ano. Imagine próximo ano. Imagine como vai ficar as economias. Esse mesmo ano vai ser ano de muita fome. Esse aqui. Você disse como vai ser esse ano. Preste atenção. Esse ano o coronavírus será mais agressivo do que o ano passado. Esse ano o coronavírus vai trazer muita miséria nas economias das nações. E o povo ficará de rastro. Hoje mesmo, antes de terminar a oração, anteontem, não sei quanto é que eu tive essa visão, eu vi pessoas do convento da Igreja Católica, e a Igreja Católica é a mais rica até do que vários governos, porque eles acumularam riquezas durante muitas décadas, quiçá séculos.
tem placas, não sei se chamaria de placa, barras de ouro, barras de prata, de bronze, pedras preciosas, esmeralda, diamantes, está tudo acumulado aí. Para não falar os dinheiros, como se chama, em divisa. E eu vi pessoas que viviam no convento a passar fome. Um seminarista a dizer, você não pode imaginar a fome, você não pode imaginar o que estamos a passar. E quando saí da revelação, eu falei, bom, se esses são os papás, como diz na minha terra, os pais grandes do dinheiro, que manejam, manipulam as nações todas, os governos todos têm que lhes dar dinheiro, os orçamentos de todos os estados, eles têm direito, eles nunca falam assim em público, olho no orçamento, mas os dinheiros estão a entrar porque é a mãe, a prostituta, é a mãe deles. E agora? Fome. Esse ano não será um ano bom, não. Aliás, já começou. Eu não vos falei. Você não está vendo que tudo começa em dezembro? Quer dizer, na viração do ano. Em 2019, em dezembro, bateu o coronavírus em um ano. E esse ano, em dezembro, bateu a gripe, SARS-CoV, não sei o que, não sei quanto, do Reino Unido. Já está a ser chamado o corona da Inglaterra. A gripe do Reino Unido. Quando esperavam que esse Reino Unido bateu a gripe brasileira. Quando esperavam, bateu a gripe sul-africana. Vocês não entenderam. Escolheram as 3 nações poderosas nos seus polos. Não estou a falar que o Brasil é mais poderoso que a América. Nem tampouco o Canadá. Mas naquele território da América Latina, o Brasil é a maior economia. Tem o maior exército, tem tudo. Manda. Por isso Lula queria implementar o comunismo na América Latina com a ajuda do quem? Do amigo dele, o Fidel. Mas não conseguiu, lhe deram impeachment. A filha que ele deixou lá. Presta bem atenção. Presta. Calma. Escolheram o Brasil para contaminar aquele território todo. Escolheram a Inglaterra para contaminar a Europa. Escolheram a África do Sul. Veja só, a Inglaterra é a potência da União Europeia, ou então da Europa. A África do Sul é a potência africana. É incrível. Não entenderam ainda nada? Vocês não entenderam nada? Não entenderam? Como pode uma nação poderosa como a América estar de joelho, de rastro, não consegue acabar com o corona, não consegue? Veja só, fizeram as vacinas, antes de aplicar as vacinas, pá, mudou. Em outras palavras, vão ter que fazer outra. Eles não estão a falar, eles não estão a dizer, olha, temos que fazer outra vacina, estão com vergonha. Estão a dizer, não, essa mesma vacina serve para aquele, daqui a pouco vocês vão revelar. Não adianta. Em dezembro desse ano, vai aparecer outra praga. Já vos avisei antes. Que cada ano vai ter uma. Vocês não estão a me dar razão. Você não está vendo que tudo que eu falo é verdade. Quando eu estava a falar aqui nas lives, nos grupos do WhatsApp, eu não falei cada ano. São 10 anos. Mas... Jackson Domingos, apóstolo, pode falar do nível, ou seja, da dimensão espiritual de Moçambique nas trevas? Não, é assim... Escuta muito bem, ó meu irmão. Presta bem atenção que eu vou te falar. Não diga o nível espiritual de Moçambique, não sei do que, do país. Todos os países, se você não sabia, tem alguém do nível superior. Não são as nações que estão no nível, são os homens que exaltam as trevas, os pactos dos homens. É verdade que existem pactos de organizações, partidos, para eles manterem o poder e não sei o quê. Isso é outra coisa. Os próprios governos. Mas os feiticeiros que governam não são eles que estão a manter a nação. Nem tampouco os falsos profetas. Atrás dos falsos profetas, atrás dos governantes, dos políticos, estão aqueles que não são conhecidos. Claro, muitos deles estão misturados aí. Esses é que comandam. Eles mandam à noite e outros mandam de dia. E os da noite dão ordem aos de dia.
Agora veja, em toda nação tem lá alguém do último degrau espiritual. Todas as nações. O que faz forte a bruxaria são os pactos e os sacrifícios que foram feitos naquele país. Porque você vai encontrar um general de mesmas estrelas, mas é um administrativo. E o outro de mesma estrela é um operativo. Ouviste? Ele tem que tremer diante daquele operativo. Tem que até talvez ele é mais. Você vai encontrar alguém que está lhe chefiar é inferior na patente dele. Eu não estou a dizer que isso acontece no mundo do espírito. Mas então, há nações. Todas as nações estão no topo. Cada nação com o tipo do ocultismo deles. As nações americanas são dominadas pela maçonaria. Assim como as europeias. Na verdade, lá também tem aquela bruxaria dos povos indígenas, como os hindus da América Latina. Eles têm, mas esses foram subjugados. Escravizados até, inclusive. Na África tem a magia negra. Vai na Ásia com suas bruxarias. Mas todas as nações têm feiticeiros. No nível grande. Agora, a força da bruxaria daquela nação tem a ver com os ancestrais, com os poderes antigos, com os pactos que foram firmados, com as dimensões, com os sacrifícios que foram feitos naquele país. E eu quero te dizer que Moçambique não é uma coisa fácil. Não. Por isso você vê. Eu não sei se tem uma nação que mata as pessoas barbaramente e ainda filma isso. É incrível. Isso são sacrifícios que você está vendo aí. Alguém de Moçambique me mandou um vídeo há dias a cortar a cabeça de um homem. Não pode. Nem dá para ver esse vídeo. Traz um terror muito grande. E revolta também, inclusive. Nem mesmo aqui em Angola, onde o pacto é maior do que de Moçambique, os poderes daqui são mais terríveis que Moçambique, e houve assassina, até hoje continua a matar os opositores políticos, apesar que já não matam mais, né? Porque eu tive que calar o assassino. Cala a boca! Fechei a boca dele, estás proibido a matar. Preste atenção. Não mataram as pessoas e a filmaram. Então, toda a África está atolada em magia negra. E a magia negra não é fácil. Difere de outras nações, por causa disso que eu falei. Mas que toda a África, do norte ao sul, é terrível. Ouviste? E se eu controlar, sabe onde é que você vai ver o poder da bruxaria daquela nação? A escravidão do povo. Miséria. Você não está a ver que a Renamo, é Renamo ou Frelimo que está no poder? Ai, calma aí, Renamo, não, Frelimo. Ok. Do Samora Machel. Você não está a ver que a Frelimo não sai do poder? Você está a pensar que aquilo é que é voto, o povo que está ali votar? É mentira. São os pactos. Todos podem votar no outro partido. Os resultados vão mudar. Os demônios vão mudar. Por causa do pacto. Ouviste? Desde 1900, não sei quanto, que eles estão no poder, para 74 ou 75, não sei. 74, parece que vocês foram primeiros que Angola. A Frelimo no poder. Isso é um investimento terrível. E vocês todos cegos, e vocês todos dominados pela Frelimo, e você diz, não, Frelimo é bom. Fizeram as vossas mentes. Não, esse aqui não, esse não. E como são ladrões como os daqui? Como são escravagistas? Então os poderes de Moçambique não são fáceis, não. Glória, eu verso a miséria do povo. Mas... Dionísia Conceição, apóstolo, por favor, explica Apocalipse 7:1. Os 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore nenhuma. Isso vai acontecer na grande tribulação. 4 anjos estavam posicionados para destruir a terra. Não é mesmo isso aí? E lhes foi dito, primeiro para quê?
não começasse sem primeiro ungir o servo de Deus Altíssimo. Ele foi colocado um selo. Glória a Jesus. Isso vai acontecer na grande tribulação. Esses anjos são anjos eleitos, não são demônios, não. Os anjos vão entrar em ação para julgar essa humanidade, porquanto não creram na palavra da verdade. É isso que vai acontecer. Glória a Jesus. Não é agora, não. Mas Nazaré Pereira. Apóstolo, o que dizer de Faraó escolher mulher para José, sendo ele faraó ímpio? é assim. Preste atenção. Quem levou José no Egito foi o próprio Deus. E quem exaltou José para o governo do faraó, para o reino, foi Deus. Então, mas como um homem daquele achas que ajudou a nação que estava à falência, que quase iam todos sucumbir, e ele trouxe a interpretação do sonho, não somente interpretou o sonho do rei, mas deu um conselho sábio ao rei, faça isso para que a nação não pereça, e o rei fez, e aquilo funcionou. Achas? Ele deu uma mulher. Antigamente os reis davam suas filhas, suas sobrinhas, incrível, ou então aquele não foi filha dele, mas filha do seu homem poderoso lá, do seu exército, do seu sacerdote poderoso. Um homem da elite. É uma recompensa. Porque as mulheres também podem ser. É verdade que a Bíblia diz que uma boa mulher vem do Senhor, mas a casa é a herança dos pais. Sim, aquilo era uma recompensa, um favor, uma bênção. Como que, glória a Jesus, não é isso que fez Saul. Saul, apesar que tinha manipulação para matar Davi, quando viu que Davi saía sempre vitorioso, ele disse: eu vou lhe dar a minha filha. Os reis davam as suas filhas, suas sobrinhas, seus parentes, suas cunhadas, aos homens que traziam muita vitória para a nação. Isso acontece hoje. Talvez hoje não vão lhe dar mulher, mas vão lhe dar uma categoria, uma gratificação, uma exaltação, uma patente, uma promoção. Quando o Saiovo trouxe a medalha de ouro para Angola, aquele cego aí que corria e ganhou quem? A medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. A nação toda, os cantores fizeram música para ele, Saiovo, nosso rei, até ele disseram que é rei. Hoje agora parece que deve estar a passar fome. Os reis dessa terra são exaltados e vão jogados no chão. Saiovo hoje está com fome. Coitado do cego. Mas César Galon, apóstolo, o missionário que pretende usar o treinamento de catching e programação neurolinguística na sua obra, conseguirá fazer a vontade de Deus? Vai fazer a vontade de Deus como não se está, ele está a usar a palavra dos homens. E não somente dos homens, mas no lado do Espírito. Presta atenção. Paulo disse, se alguém vos trazer e vos ensinar um outro evangelho que eu não tenho ensinado, este é um anátema. E se vocês receberem este evangelho, com certeza vocês vão sofrer. Vocês sereis sofredores. Somente o evangelho do reino de Deus salva o homem. Toda manipulação e invenção, é isso que eu preguei da manhã ou de manhã. Ninguém vai se salvar com as motivações, com coaching, com promoções, com nada, com tudo. Ninguém vai se salvar. Isso é mandamento dos homens, isso é doutrina dos demônios. Não vai com isso, isso é psicologia, isso é para fazer a cabeça das pessoas. Ouviu essa mensagem da Igreja Universal? Isso é um verdadeiro assassino à mente das pessoas. Fazem lavagem cerebral nas pessoas. Há pessoas que estão atoladas pela lavagem cerebral do Edir Macedo e a sua corja, como eles são chamados, e não conseguem se libertar deles. Sua mente foi cauterizada. Tornou porque a verdadeira escravidão que existe no mundo secular, não estou falando no mundo espiritual, a verdadeira escravidão do povo é a prisão da mente do povo. Quando alguém prende a mente do povo, acabou. Vai os dominar a seu belo prazer. Assim como o cavaleiro. Ele coloca um freio no boi. Pode ser no boi ou no cavalo. Vai manipular o cavalo. Se ele quiser que ele para. Se é direta, é direta. Veja só um cavalo tão forte, mas até uma criança vai lhe orientar. Cavalo em alta velocidade, se ele quiser que ele para,
Assim, mentes, por isso a Bíblia fala mentes cauterizadas, ou então mentes, aleluia, mentes presas, mentes com lavagem cerebral. O que os comunistas fizeram? Sabe por que os comunistas tiveram um sucesso durante um tempo? E eu estive num país comunista, e eu sei disso. E até hoje, nos países que dizem ser democráticos, que vieram do comunismo, continua a mesma coisa. Eles têm a televisão, a imprensa, a rádio, televisão, jornal, como uma força muito grande para poderem dominar. Sabe por quê que esses partidos que ficam 30, 50 anos estão no poder? Porque eles têm a imprensa nas suas mãos. Quem tem a imprensa vai conseguir. E eles levantam jornalistas para fazerem lavagem cerebral ao povo. Os comunistas russos, ou então da União Soviética, manteram o povo durante muitos anos na escravidão, não somente naquele território e outros territórios dominados, como Fidel Castro, porque ele tinha capturado a mente do povo. Através de quê? De lavagem cerebral. Se você todos os dias você ouvir que camarada fulano, o presidente não sei quem, o camarada fulano não sei quem. Olha o que eles faziam na antiga União Soviética. Todos os dias eles ouviam que Stalin era Deus, era mais que Jesus. Stalin é mais que Jesus, Stalin é Deus. Porque quando eles controlaram aquele território, encontraram, tinha uma igreja. Estou a falar igreja evangélica de várias denominações, batistas, não sei o quê. E eles viram que a igreja era o problema para o governo comunista. Eles já tinham o domínio todo, mas viram que a igreja era o problema, que os crentes eram problemas, e esses poderiam criar uma insurreição. Então começaram a desfazer, aleluia, Cristo na mente das pessoas. Até crianças já nasciam com ideias comunistas, até crianças já sabiam falar do camarada Lenin, camarada não sei quem, o camarada não sei o que, da Praça Vermelha, do Exército Vermelho, e palavras semelhantes. E assim, nas escolas, eu mesmo passei isso. Camarada professor, camarada neto. Eu nasci no tempo, eu apareci no tempo do neto. Sabe como? Quando Angola foi independente, o neto foi tão exaltado, a figura de neto foi exaltado, e fizeram lavagem cerebral a todos os angolanos que vieram da colonização. Era criança, mas eu vi esse momento. O povo que veio da colonização, lhes fizeram lavagem que a democracia não prestava, o comunismo era a boa maneira, cristianismo não vale para nada, não existe Deus, não existe Deus, não existe Deus, e nós todos exaltávamos Agostinho Neto como Deus. Até falar mal de Agostinho Neto, até tua consciência, um homem preso, onde ninguém está, só no pensamento, pensa que estás a pecar. E já lá não se chama que é pecado. Vais morrer. Estás a cometer um crime. Vais preso. Ouviu? Se a mente não conseguia nem falar mal do neto, agora imagina a boca. Onde está esse neto? Morreu. E hoje agora o neto do gero dele na cadeia, ladrão, gatuno, preso. E os jovens foram lá profanar a imagem dele. Seu bandido, você vendeu a nação. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Ouviste? Coaching é lavagem cerebral. Os pastores da Yurd fizeram isso. Por isso você vê que na Igreja Universal tem reuniões, parece, não sei se é 10 reuniões por dia. Tem reunião das 6, tem reunião das 9, tem reunião das 10, tem reunião das 12, tem reunião das 15, tem reunião das 18. E todos os dias. E eles ensinam o povo para ir na igreja todos os dias. E as pessoas vão todos os dias. Uns repetem 3, 4 vezes. E a mensagem é a mesma. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Você vai ser grande, você vai ser grande. Deus vai te abençoar. Não aceita isso, não aceita. Você nasceu para vencer. Você não é pobre, você é rico. Deus é rico. A riqueza, a nação é rica. Deus deu muita riqueza ao homem. Você não aceita, você não aceita. Parece que termina aí e te mostra a condição para você ficar rico. Essa condição é que favorece eles e te tiram tudo. Como pode um homem, doutor, se for um analfabeto, eu vou falar, não estudou. Um doutor vai dar $1 milhão. Vai vender a casa dele, vai vender o carro para andar a pé. Vai vender a sua botija para cozinhar nas lenhas. Isso é lavagem cerebral. Ainda tem pessoas que estão com mentes cauterizadas. Por isso, coaching, não sei como é que se chama, é psicologia, é filosofia. São técnicas estudadas na escola. Não que os pastores da Yurd foram em escolas especializadas. Os demônios ajudaram esses pastores. Através da sua liderança, existem espíritos
espíritos que entram na pessoa. A pessoa não se formou, mas ele ilumina essa pessoa para poder manipular as outras pessoas. Viu? Por isso, quando ele vem para exaltar o ego de você, ele vem exaltar o homem, não a Deus. Você mediovidente, você poderoso, você terrível, você tem, você rico, você pode. E o pobre, e o rico, até o rico, porque o rico quer ficar mais rico. Não aceita isso. Mas você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Isso não é palavra de Deus, não. Como vai fazer a vontade de Deus com a palavra dos homens? Aprove Deus salvar os crentes pela pregação do Evangelho, do nosso